Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática na Prática com o professor Rogério Siqueira e hoje vamos de regra de 3 simples, tá? Para tanto, precisamos aí conhecer dois conceitos, tá? Para o conteúdo de regra de 3, tanto simples quanto composta, a gente precisa entender o que significa grandeza diretamente e grandeza inversamente proporcional, tá? O que seria uma grandeza diretamente proporcional? É aquela grandeza cuja qual o valor, à medida que eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Então isso seria uma grandeza diretamente proporcional. O que seria uma grandeza inversamente proporcional? À medida que uma grandeza aumenta, a outra diminui, tá? Por que é importante a gente aprender esse conceito? Porque aí vai depender desta diferenciação que a gente vai dispor aqui os dados de determinadas atividades, exercícios, tá? Então vamos aqui a alguns exemplos. Um exemplo de grandeza diretamente proporcional. 12 litros enchem 40 baldes. Quantos litros precisarei para encher 25 baldes? Então, para isso, a gente primeiro organiza as grandezas que estão dispostas, que são litros, tá? E a outra grandeza seria a quantidade de baldes. Eu sei que 12 litros está para 40 baldes. Só que eu quero saber quantos litros, então eu não tenho essa grandeza. Eu vou representá-la pela letra X, por exemplo. Está para... Eu precisarei para encher 25 baldes. Então, baldes fica abaixo de baldes. Então, na disposição, a gente só colocar as grandezas abaixo das grandezas, tá? Fez isso, vamos ao problema, né? Se eu tenho grandezas diretamente proporcionais, à medida que eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Então, se eu tenho 12 litros, eu preciso de 40 baldes. Se eu tenho 25 baldes, consequentemente, é um valor menor que 40, então eu vou representar aqui, ó, colocar uma setinha indicando, por exemplo, que o meu 40 está maior do que o 25. Logo, o valor que eu espero em X, embora eu não saiba o valor ainda, eu sei que vai ser um valor bem menor que 12, porque eu diminui a quantidade de baldes. Então eu sei que 12 certamente é um valor maior que o valor esperado em X. Logo, como as grandezas estão para cima, as duas, ou estivesse para baixo as duas, a gente diz que são grandezas diretamente proporcional. Então, para este caso, a gente faz o efeito de comparação, tá? Onde a gente faz aqui, cruza, né, meios por extremos, tá? Então, x vezes 40, 40x, que é igual a 12 vezes 25. 12 vezes 25. Então, 40x vai ser igual 12 vezes 25 é a mesma coisa que 6 vezes 50 eu tenho 300. Logo, para isolar o x, se eu dividir os dois membros por 40 e por 40, terei x igual a... Cortando aqui, eu vou ter 7,5 litros. Então, essa seria a minha resposta, tá? Para um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Então, novamente, a gente primeiro separa as grandezas, né? Então, num percurso de 6 horas, a uma velocidade de 80 km, eu realizo um percurso. Em quanto tempo realizarei o mesmo percurso, ou seja, a mesma distância, tá? A uma velocidade de 60 km por hora. Então, eu tenho duas grandezas. Primeiro, o tempo. E o outro é minha velocidade. Então, no primeiro tempo ele gastou 6 horas, tá? Eu gastei 6 horas a uma velocidade de 80 km por hora. Realizando o mesmo percurso mais uma vez. Se o percurso fosse diferente, aí a gente iria estar tratando de outro conteúdo, tá? Mas aí a gente só vai trabalhar com essas duas grandezas a princípio. Então, como ele estabeleceu que o percurso é o mesmo, não preciso colocar aqui mais uma grandeza percurso, tá? Que são iguais. Então, em quanto tempo? Então, já sei que minha incógnita aqui já vai estar no tempo. Eu não sei. Tempo x está para... Eu usei uma velocidade de 60 km por hora. Aí vamos entender por que aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Lembram? Se uma grandeza aumenta e a outra aumenta, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Se uma grandeza aumenta e outra diminui,
aí a gente tem uma grandeza inversamente proporcional. Então, observem. Dentro de 6 horas eu fiz um percurso utilizando uma velocidade de 80. Essa velocidade ela é bem maior que 60. Então, se eu diminuo a velocidade, ou seja, eu vou mais lento nesse percurso, então a tendência é que meu tempo aumente. Tá? Então, consequentemente, eu vou gastar mais tempo do que o tempo inicial. Então, logo x, o valor esperado em x, certamente é um valor maior do que 6. Enquanto que eu sei que 80 é um valor maior que 60. Logo, vejam que as setas estão contrárias, então a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, para que a gente resolva esse tipo de problema, onde envolve grandezas inversamente proporcionais, antes de fazer meios por extremos, antes de cruzar, a gente escolhe um lado, deixa fixo, pode ser esse lado ou esse, tanto faz. Então, se a gente deixar aqui na disposição, por exemplo, 6 sobre x é igual. E inverte um dos lados. Então, em vez de eu colocar 80 sobre 60, eu vou colocar 60 sobre 80. Então, sempre que eu tiver grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter um dos lados, antes de colocar a igualdade, tá? Aí agora eu posso fazer meios por extremos. Então, x vezes 60, 60x, 6 vezes 80, 480. Para isolar o x, eu divido ambos os membros por 60. Logo, terei x igual. Eu corto e corto. Ficaria 48 dividido por 6. Eu teria o valor equivalente a 8 horas. Então, essa seria a minha resposta, tá? Até a próxima.